É estranho pensar que o maior vício da humanidade não seja o álcool, nem a nicotina, nem as redes sociais menos, mas o próprio eu. Essa identidade que sustentamos com tanto esforço, como se ela fosse um edifício precioso que precisa ser mantido de pé a qualquer custo, ainda que esteja construído sobre areia, instável, tremendo ao menor vento da realidade. Desde cedo aprendemos a dizer eu sou, e a partir dessas duas palavras simples, passamos a construir uma narrativa inteira. Eu sou o que penso, o que sinto, o que vivi, o que os outros disseram que eu sou. E a cada vez que repetimos essa história, reafirmamos uma identidade que nem sempre escolhemos, mas que defendemos como se fosse nossa essência. Mas e se o eu não for uma verdade, e sim um hábito, um condicionamento mental tão profundo que não percebemos mais que estamos presos a ele? O ego é um vício porque oferece uma falsa sensação de controle, de separação, de especialidade. Ele nos convence de que somos únicos, centrais, protagonistas do universo, mas também nos acorrenta à ansiedade, ao medo, à comparação constante, ao desejo de validação, ao esforço interminável de sustentar uma imagem. O ego quer ser admirado, aceito, seguido, aplaudido e teme, com pavor, ser rejeitado, ignorado ou esquecido. Por isso é tão carente, tão sensível, tão faminto. Ele se sente ameaçado pelo silêncio, pela solidão, pela presença, menos porque, nesses espaços, o ego começa a se dissolver e a consciência real começa a emergir. Por isso, preferimos ficar ocupados, acelerados, distraídos, para não encarar o vazio de não saber quem realmente somos. E assim, dia após dia, continuamos reforçando o vício do eu, postando, opinando, vencendo discussões, sendo ofendidos por qualquer coisa que contradiga a nossa imagem idealizada, menos, e nem percebemos que esse apego está nos sufocando. Largar o ego dói, não porque ele seja essencial, mas porque aprendemos a confundir o colapso do ego com a morte da identidade. É como se perder o eu fosse perder a própria existência, quando na verdade é exatamente o oposto. É no abandono do eu que surge a verdadeira vida, não como um conceito, mas como uma experiência direta, vibrante e silenciosa. A mente esperneia, o corpo se contrai, a narrativa tenta se reerguer menos, mas há momentos, às vezes raros, em que o véu se rasga e percebemos: não somos o que pensamos ser, nunca fomos, nunca seremos. Somos apenas consciência observando o fluxo da experiência, e tudo mais menos nomes, títulos, histórias, memórias, traumas. Conquistas são apenas movimentos dentro desse campo de percepção. O problema é que fomos treinados a idolatrar a forma, a acreditar que só existimos se houver um enredo com começo, meio e fim, com drama, com aplausos, com significado menos. Mas a verdade é que a consciência não precisa de enredo para existir. Ela apenas é, e sua existência é tão simples que a mente não sabe o que fazer com ela. O ego, por sua vez, é complexo, barulhento, cheio de explicações. Ele é o ruído que cobre o silêncio essencial do ser, e quanto mais nos apegamos a ele, mais distantes ficamos da realidade nua, da experiência crua de estar vivo sem intermediários. Largar o ego não é virar santo, nem abandonar a personalidade, é apenas ver com clareza que o eu não é algo fixo, mas um processo em constante mutação, uma ficção útil, mas não definitiva. E quando percebemos isso, algo se abre, uma leveza,
uma liberdade, uma compaixão por nós mesmos e pelos outros, porque percebemos que todos estão lutando para sustentar seus próprios, eu-os como castelos de cartas, e essa luta é exaustiva, desnecessária, mas tão comum que parece natural, mas não é natural. Fomos ensinados a isso, programados desde pequenos para acreditar que precisamos ser alguém que devemos nos destacar, vencer, provar nosso valor, quando na verdade nada disso nos torna mais reais do que já somos agora. O eu como vício é alimentado todos os dias pelo medo, menos medo de sermos ninguém, medo de não sermos lembrados, medo de não sermos importantes menos. Mas, e se tudo isso for uma ilusão, criada por um sistema que precisa que a gente se sinta incompleto? Talvez o maior gesto de rebeldia hoje seja dizer: eu não preciso ser nada além do que já sou. E mesmo isso não precisa de nome. A presença, quando é plena, dissolve o ego como o sol dissolve a névoa menos, mas não com violência, e sim com clareza. Não se trata de destruir o ego, mas de perceber que ele é só uma função, como uma ferramenta útil em certos contextos, mas incapaz de conter a totalidade do ser. O ego quer o controle, quer respostas, quer lógica menos, mas a consciência apenas observa, flui, permite, abraça, e nesse espaço o vício do eu começa a perder força, começa a ceder, começa a mostrar sua fragilidade e ao mesmo tempo sua beleza trágica, como uma criança assustada, tentando parecer adulta. Talvez o que chamamos de despertar não seja uma iluminação grandiosa, mas o simples gesto de ver o ego com gentileza, sem se confundir com ele, sem segui-lo cegamente, sem precisar defendê-lo o tempo todo. Largar o ego não é um ato heróico, é um gesto de rendição, um basta silencioso dito no fundo do peito, quando cansamos de carregar essa máscara que já não se encaixa mais. É nesse ponto que a consciência começa a respirar com mais leveza, e a vida deixa de ser um campo de batalha e vira um campo de percepção, onde tudo pode acontecer, mas nada precisa ser sobre mim. E quando o mundo deixa de girar em torno do eu, ele se expande menos às coisas simples. Ganham cor, os gestos comuns ganham presença, os encontros se tornam reais. O vício do ego é forte, porque é coletivo. Vivemos numa cultura que premia quem sustenta melhor a própria ilusão. Mas a liberdade começa quando alguém decide, mesmo que em silêncio, não alimentar mais esse jogo. E essa decisão, ainda que imperceptível aos olhos do mundo, tem um impacto gigantesco no íntimo do ser, menos como um terremoto interior, que desfaz certezas e abre espaço para uma nova forma de viver, mais honesta, mais vulnerável, mais viva. Talvez nunca consigamos abandonar completamente o ego. Talvez ele sempre volte, de formas diferentes, disfarçado de espiritualidade, de humildade, até mesmo de despertar menos. Mas quanto mais consciência houver, menos ele nos comanda, e mais ele se torna transparente, previsível, até inofensivo. E nesse ponto, não há mais guerra interna, menos só percepção, só presença. Só o agora sendo vivido sem esforço. E se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você também esteja pronto para largar essa identidade cansada e respirar mais fundo no silêncio da consciência. Se isso fez sentido para você, curta, comente e se inscreva no canal A Consciência e o Agora Menos. E se quiser apoiar essa jornada de criação com consciência, envie sua mensagem via Chatpix. Sua ajuda faz parte deste despertar coletivo.